Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus. Graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Hoje, dia 4 de 2020, sábado. Dia maravilhoso, sábado. Fim de semana, não é? Dia maravilhoso, dia abençoado, dia iluminado. Mais um dia, mais uma marca nas nossas jornadas, nos nossos que fica guardado na nossa consciência este dia. E aqui estamos para agradecer mais uma vez. Agradecer a quem? Ao Joaquim da Esquina, ao Manuel, ao Luís, ao Zé da Tasca. Pois é, só tem sempre as mesmas entidades espirituais para agradecer. São sempre as mesmas. Primeiro a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima, ao grandioso Simiromba de Deus, nosso Pai Seta Branca, Mãe Yara, nossa clarividente Mãe Águila 4i108. E, como não poderia deixar de ser, aqueles seres luminosos, espíritos luminosos, que nos acompanham nas nossas caminhadas, nas nossas angústias, tristezas, desarmonias, desequilíbrios, alegrias, enfim, nos acompanham até nas nossas quedas, se apressam logo a querer levantar-nos, que são nessa simplicidade de roupagem denominados de pretos velhos, pretas velhas, essas majestosas princesas doutrinárias, bonitas, lindas, as nossas queridas guias missionárias, os majestosos cavaleiros e os nossos grandiosos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso, não é? Com certeza, temos mais uns tantos espíritos, porque são espíritos, nos ajudando na nossa vida, nos nossos lares, o Tiãozinho e a Justininha. Temos os grandes iniciados dos Himalaias, povo de Cachoeira, sereias de Iemanjá, povo das águas. Temos também esse povo bendito de Deus Pai Todo-Poderoso, esses grandiosos espíritos de Maiante, não é? Que nesta altura deste planeta, nesta condição que este planeta segue, o ser físico se encontra, não tem descanso para se deslocar ao mundo físico, para nos ajudar nos nossos lares, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, nas nossas caminhadas, no geral, nos ajudar nas 24 horas, porque nós temos o horário. Eles não têm horário, eles não têm a matéria. Pois é, eles neste tempo difícil, muitos espíritos, milhares de espíritos, quase que se encontram mais tempo aqui para nos ajudar com amor do que vão ao mundo espiritual, porque a condição deles, a condição de espírito evoluído, de luz, de amor, é para nos tranquilizar, harmonizar e para não triscar, para não mexer no nosso livre-arbítrio. Muitas das vezes nós se encontramos sozinhos, quer seja nos nossos lares, quer seja nos nossos trabalhos, nas nossas vidas. Se encontramos sozinhos
nos deixamos motivar por os vales negros, trazer até nós sintonias negativas, tristeza, alguma agonia, algum sentimento de dor, de angústia, porque os seres inferiores, os espíritos sem luz, não têm a mesma condição que um espírito evoluído. E então eles vêm para nos trazer tudo isso e muito mais. Tudo isso e muito mais. Se for preciso, até dores de cabeça, dores no corpo físico, se nós dermos a permissão para isso. Claro que nós muitas das vezes nos encontramos sozinhos, nos nossos lares, longe do marido, porque o marido foi trabalhar, porque a esposa foi trabalhar, longe da esposa, porque a esposa foi trabalhar, o marido foi trabalhar. Às vezes até está o casal, é o filho, é a filha, que está numa condição de, não direi abandono, não direi desleixo, não direi, mas está sem grande interesse por certas e determinadas condições da vida, da vida física. Perdeu o interesse, perdeu aquela essência. A essência não perdeu. A essência, com certeza que não perdeu. Perdeu a vontade, não foi? Perdeu a vontade. Pois foi. A vontade de se interessar por muitas das coisas físicas. Mas, às vezes, isso é uma condição do espírito. É uma condição do espírito que vem do passado, que vem acrisolado à nossa bagagem, à nossa herança transcendental. Que pode ser uma pessoa sábia, estudiosa, formada, pode ser uma pessoa, um analfabeto, pode ser uma pessoa que não sabe uma letra do tamanho de uma casa, pode ser uma pessoa que consiga ler um livro num dia intelectual, mas muitas das vezes a condição do espírito, quase sempre, a condição do espírito se transmite para as nossas condições físicas, para poder transmitir aquela vontade que o espírito transmite ao nosso cérebro, que transmite ao nosso corpo, à nossa vontade. Nos deixamos dominar muitas das vezes pelo fraquejamento. Não é da nossa condição física, porque o nosso pensamento pode estar forte e positivo, mas depressa cai na vontade, cai, também não direi no abandono, mas cai no desinteresse. Muitas das vezes são motivações que nos interessam à própria pessoa. E aquela pessoa está desligada dos bens físicos, desligada dos bens materiais, porque nós temos que, na realidade, ligarmos-nos ao mundo físico. Nós temos a obrigação de nos ligarmos a tudo que diz respeito a cada um de vós. O que aparece no meio, no seio das famílias de cada um, as condições de cada um, de cada uma, nós temos que tomar atenção. Se o marido está longe, trabalhando, está labutando no equilíbrio, na harmonia para o lar, para a esposa, para os filhos, para garantir a subsistência para a família, não é? Nestes meios difíceis. Se não é nenhum dos casos, se é interesse, é desinteresse mesmo, mas nós temos que se interessar por aquilo que nós adquirimos. Jesus Divino e Amado Mestre disse que para nós adquirirmos tesouros onde a traça não corrói, não é? Nem os ladrões roubem, não é? Pois é, que seria no nosso coração. Mas isto não é ego, não é ganância.
A pessoa que trabalha, a pessoa que ganha o seu dinheiro honestamente, sem pisar, maltratar quem quer que seja, tem que tomar atenção. Tem que tomar atenção porque a vida, o resto dos seres físicos são muito, a maioria, quando chega perto de alguém, já está pensando numa maneira de enganar quem quer que seja, já está pensando numa maneira de extorquir, tirar algum bem físico, que à partida será dinheiro, não é? E isso é muito prejudicial, porque a insensatez, o amor, o carinho, a humildade, a tolerância levam à insensatez, que é de não saber avaliar as condições, de não saber olhar de frente, saber analisar, que mais tarde esse abandono poderá trazer condições negativas. Então, nós aqui estamos. Teremos que tomar, sim, conta das nossas, cada um nas nossas condições físicas, dos nossos lares, os doentes. Nessas famílias há muito doente. Pessoas acamadas na cama, homens, mulheres, que têm as suas famílias para lhes dar força. E vamos dizer assim, por exemplo, aquela pessoa não se mexe, não se levanta, não fala, mas ela ouve. Ela pode, lá por dentro, no coração, no espírito, na mente, poderá estar a ouvir tudo tão perfeitamente, estar a interpretar o carinho com que é tratado, o amor com que é tratado, a admiração com que é tratado, como poderá estar a ver, a escutar o desprezo com que é tratado, o abandono com que é tratado, a falta de atenção e cuidados com que é tratado. Pois é. E depois, muitas das vezes, deixamos a família em casa, a mãe, o pai, o esposo, o marido, a esposa, filho, filha, enfim. Deixamos inclusive de atender a alguém fisicamente para, muitas das vezes, pregarmos aos quatro cantos deste universo que nós somos jaguares. É uma bênção. Salve Deus, é uma bênção. Nós sermos jaguares é maravilhoso. Nós sermos médiuns, nós estamos dentro desta grandiosa cabala, desta energia que nos transporta a tanta coisa boa, até nós, ao nosso plexo iniciático, à nossa aura, à nossa sintonia, ao nosso coração, ao nosso corpo físico. Transporta umas energias tão boas, tão salutares, que é de uma beleza rara. Nós sermos médiums. Médium, como eu sempre digo, médium é uma pessoa normal, não é nenhum deficiente. Médium é uma pessoa normal, igual a qualquer outra. Eu tenho 2 braços, tenho 2 olhos físicos, tenho um nariz, uma boca, 2 ouvidos, tenho uma fisionomia, tenho um pescoço para segurar a cabeça, uns ombros, pernas, graças a Deus, para andar, o meu cérebro, que foi a máquina que Deus Pai Todo-Poderoso, o nosso cérebro, que é a máquina mais perfeita deste universo. Não há máquina mais perfeita, que é o nosso cérebro. Deus criou tudo em perfeita harmonia. E Deus nunca, de forma alguma, irá castigar a nós, seres físicos. Nós o esquecemos. Isso é verdade. Nós o esquecemos. Nos nossos afazeres, nas nossas dificuldades, quando tudo corre bem, nós esquecemos. Esquecemos de Deus, de Jesus, da Virgem Santíssima, de Pai Seta Branca, da espiritualidade e até dos nossos mentores.
porque a vida corre bem. É uma maravilha, graças a Deus. E Deus, este mal que anda neste planeta, Deus não enviou, Deus não nos castigou, Deus nunca nos irá castigar. Primeiro ponto, o Mestre Jesus veio à Terra, partiu do mundo físico para o mundo, para o Pai, na condição que foi o irmão, o ser físico, o fez abalar deste mundo físico. Deus nunca se revoltou contra o homem, contra a sua criação, contra os seus filhos, que somos nós. Nós, na nossa ignorância, é que nos esquecemos de Deus. Nos esquecemos dos mundos espirituais, desses seres infinitos que têm a bondade divina de Deus Pai Todo-Poderoso, do grandioso Simiromba de Deus, Sete Branca, nosso Pai, que se encontram ao serviço da espiritualidade maior. Por isso Deus nunca nos castigou, não nos irá castigar. Agora, o homem, sim, se esquece que Deus existe. Para seu belo prazer, quando está de boa com a vida, quando está em grande nas suas caminhadas, jornadas, quando existe muitos passeios, viagens, dinheiro à farta para gastar, quando existe tudo o que é supérfluo, nós automaticamente riscamos da lista dos desejos Deus, Jesus, porque na realidade nós temos tudo aquilo que faz falta. Pensamos nós, não é? Essas pessoas que pensam assim, que agimos assim, todos nós agimos desta forma. Nós, por dezenas de anos, lembramos de Deus, dos mentores espirituais, do mundo espiritual, quando, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, nas nossas tristezas, quando nós estamos de boa com a vida, esquecemos. Veio este mal ao mundo físico. Esta catástrofe, que já fez muitos milhares de desencarnes, ou seja, mortes, que foi partidas do mundo físico para o mundo espiritual. Isto foi propósito de Deus? Não. Foi propósito do homem. Foi propósito trazido dos vales negros, do qual o ser físico deu o oval, deu a condição para agirem e trabalharem no mundo físico, por esquecimento da bondade, da força divina de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus divino e amado Mestre. Deus não precisa de advogado, que sou eu, não precisa. Deus não precisa. E nem eu me presto, não tenho conhecimento suficiente, nem lá perto, para saber os desígnios de Deus e de Jesus. Por isso, eu não estou aqui a servir de advogado, estou a falar aquilo que eu penso. Aquilo que eu penso, que sinto e que, enfim, salve Deus. Nós, para nosso belo prazer, deixamos agir, deixamos vir para o mundo físico por o esquecimento da bondade divina. Porque o homem, nas realidades, as superpotências ganham milhões, a miséria cada vez há mais, os pobres cada vez aumentam mais, mas os ricos também cada vez são mais, em maior proporção de quantidade de dinheiro em relação aos pobres. A diferença cada vez é maior. Há fome, há miséria, há tristeza, há agonia. Há famílias morando nas ruas, há milhões de pessoas que não têm as primeiras necessidades básicas, não têm que comer, não têm que vestir, não têm onde se abrigar da chuva, do sol, não têm, mesmo quem tem alguma... Também há milhares de pessoas que têm um lar, mas não têm nada lá em casa, não têm nada lá em casa. Quando nós abrimos a boca a dizer que isto é castigo de Deus, não, Deus não castiga. Deus permite-nos, mediante o nosso livre-arbítrio, as nossas condições. Isto poderá ser castigo, mas não é de Deus.
Deus nos dá a condição da melhoria a cada dia, da nossa condição, na nossa individualidade, com a condição do nosso livre-arbítrio. Nessa condição, Deus nunca nos irá abandonar. Nem manda catástrofes, não manda mortes, não manda... Deus. No mundo físico não está quem conheça a fúria de Deus, porque Deus, num segundo, a fúria de Deus destruiria o que o homem leva centenas de anos a construir. Um segundo, a fúria de Deus. Deus não se enfurece, Deus não se revolta, Deus não nos dá tristeza, agonias, desesperos. Deus não manda as revoltas, as guerras, as doenças. Deus não manda a miséria, a fome. Não, quem manda são os senhores do dinheiro. Quem manda é a ganância, as superpotências, os países é que mandam. Quanto mais miséria houver, mais enriquecimento há do outro lado. Quanto mais toxicodependentes houver, mais há quem ganhar com as drogas. Quanto mais guerras houver, mais armas se vendem, mais alguém estará a ganhar com as armas. Quanto mais desemprego houver, mais fome e miséria haverá, mas haverá outros que estão a ganhar com os desempregos. E por aí vai. Mas não é Deus. Deus não ganha. Deus não envia todas estas moléstias para o mundo físico. Deus nos dá a condição de nós estarmos nesta doutrina crística do Mestre Jesus, na escola do Mestre Jesus, na doutrina do grandioso Simiromba, Seta Branca Nosso Pai. Nós médiuns devemos ter a consciência, não é ouvir áudios, não é ouvir que Deus enviou, que Deus vai fazer, que Deus vai matar, que Deus vai numa revolta que vai enviar, que... Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Se nós pensarmos que Deus envia, é porque a nossa fé é pouca. É porque o nosso conhecimento é pouco, é básico. Se calhar nem isso, nem básico é. Se nós pensarmos que Deus mandaria tudo, que o Mestre Jesus mandaria para a Terra, tudo que fosse de negativo, é porque o conhecimento do ser físico é da ignorância. É de uma falta de respeito mesmo, de uma falta de fé, de uma harmonia e de um desequilíbrio enorme. Isso sim, porque muitos áudios aparecem pregando que Deus mandará tudo para este planeta, mas tudo o que é negativo, morte, raiva, inveja, ódios, maldades, guerras, destruição, o apocalipse. Não, Deus não manda nada disso. Esta é a minha convicção. Esta é a minha convicção. Este é o meu pensamento. Esta é a minha força e a minha fé. Cada um na sua condição, no seu... Nós médiuns, será que quando recebemos essas grandiosas entidades, será que se houver um que me diga, quando nós recebemos essas grandiosas entidades, se quando eles saem, abalam, se nós não ficamos bem? Já houve algum médium que incorporasse um espírito de luz e ficasse com alguma mazela física? Com certeza que não. Porque ser de luz não deixa mazelas, não deixa dores, tristeza nem angústia. Deixa alegria, felicidade, paz, serenidade, equilíbrio. Isso sim. Inclusivamente, alguma coisa que nós tenhamos de errado na nossa sintonia, se calhar, consoante o nosso merecimento, eles ainda limpam. Por isso, se houver um que me diga
Olha, eu incorporei este mentor de luz e ele só me veio foi fazer estrago no meu corpo físico, no meu plexo, no meu pensamento, na minha sintonia. Que eu digo que isso é brincadeira. Será que quando nós recebemos os nossos mentores, eles não nos transmitem as condições do mundo espiritual? Transmitem, com certeza transmitem. Será que em nós não fica registado todas as mensagens que eles nos transmitem de amor, de harmonia, de luz, de paz e serenidade, de fé? Será que a nossa fé ainda é menos do que aquela que cada um pensa? Que começamos a acreditar que vem por aí as desgraças que Deus envia? Salve Deus, meus irmãos! Salve Deus, minhas irmãs! Nada disso. Deus não envia mal. Deus envia bem, luz, amor, sintonia, equilíbrio. A presença dos nossos mentores é enviado por Deus. É uma bênção de Deus Pai Todo-Poderoso. E por aí vai, de Jesus, da Virgem Santíssima e do grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai. Na escala hierárquica dos mundos encantados, do mundo espiritual, tem hierarquia. Tem hierarquia. Como no mundo físico, tem hierarquia. Para chegarmos a falar com o primeiro-ministro, primeiro tem os ministros. Para chegar ao presidente da República, tem o primeiro-ministro, depois tem os ministros, depois por aí vai. Tem as hierarquias. No mundo espiritual existe as hierarquias dos espíritos. Não é nada abandalhado. Não é nada desorganizado. Tudo é muito organizadinho, por planos, por... Salve Deus! Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, não pensemos, não nos desarmonizemos, nos agarremos aos nossos mentores, a esses mundos encantados. A nossa doutrina, para pregar com amor, em uma verdadeira sintonia, de mãos dadas, todos de mãos dadas. Não é um puxando para a direita, o outro puxando para a esquerda. Não é um puxando para a frente, o outro puxando para trás. Porque na realidade é o que está acontecendo. Porque cada um tem a sua ideia. Muitas das vezes se ouve áudios e diz assim: isto é o que eu penso. Já é quase uma afirmação. Isto é o que eu penso. Às vezes quem recebe o áudio ainda não ouviu o áudio, mas já ouviu a resposta do áudio daquela pessoa. Por muito boa vontade, eu sou assim, por muito boa vontade que eu queira ir ouvir esse áudio, que seja curto, que seja grande, não importa, mas já sei que a conclusão já lá está. Isto é o que eu penso. Eu não sei se é certo nem se é errado, porque o meu pensamento não é o mesmo que o dos outros. O pensamento daquela pessoa não é o mesmo que o meu. A minha perspectiva de visão pode não ser a mesma que outra pessoa qualquer. Nós temos o direito de concordar ou de discordar, mas dentro dos limites razoáveis do respeito. Não é porque eu concordo ou porque eu discordo de alguém que tenha que me atirar pedras. Não, porque também poderão discordar de mim e eu não atiro pedras para ninguém nem critico. Eu não estou a falar de mim, estou a falar de um caso que me enviaram ontem um áudio, por exemplo, e por baixo já vinha a dizer: isto é o que eu penso. Eu já nem sequer fui ouvir o áudio, nem me incomodei a ir ouvir o áudio, porque aquela afirmação já ia, vamos supor assim, eu ia ouvir o áudio e discordava. E depois respondia por baixo: eu discordo totalmente do que está a ser dito aqui no áudio.
já eram 2 pessoas a entrar em choque. Porque eu tenho muito o costume, quando ouço os áudios, guardar para mim a minha... se gostei, se não gostei, se gostei até, muitas das vezes exteriorizo logo para o exterior que gostei, de admirado, de gosto e tal. Às vezes nem sempre poderemos responder, porque às vezes não ficamos elucidados, dependendo do áudio que é, não ficamos elucidados e às vezes até podemos discordar totalmente. Tão simples quanto isso. E se nós discordamos, às vezes o melhor é não comentar nestes grupos de WhatsApp de doutrina, que se dizem de doutrina, não é? Às vezes é melhor não comentar nada, para não criar atritos, porque depois, vamos supor que estão 200 pessoas num grupo. Eu ponho lá, está lá um áudio, há logo alguém que diz assim: eu concordo plenamente. Eu vou ouvir o áudio. Não gostei minimamente do áudio, porque a minha frequência estaria voltada noutra condição, porque a minha sintonia poderia estar noutra condição, não importa, mas eu acabei de ouvir o áudio, não gostei e pus lá por baixo. Eu não gostei nada do áudio. Bom, estamos lá 100 pessoas, não é? Vamos supor que 50 são a favor da minha parte, 50 são a favor do outro lado, não é? Junta-se ali uma confusão, junta-se ali um molho de brócolis um bocado complicado, não é? Porque depois, em vez de nos unirmos, estamos ali escrevendo abobrinha, discordando uns dos outros e normalmente não se chega a conclusão nenhuma. Normalmente não se chega a conclusão nenhuma. E então o melhor é nos voltarmos, escutarmos muitas das vezes. Há muita gente que eu conheço, que eu admiro. Quer seja homem, quer seja mulher, nós podemos admirar quem quer que seja. Uma pessoa que nos faz bem, admiro. Tem pessoas que eu não estou à espera que me deem nada fisicamente. Não estou à espera que me deem nada fisicamente, salve Deus. Mas só que me deem psiquicamente, moralmente, só que me deem, mostrem um sinal de respeito, de carinho, de amor, de amizade, já eu fico contente. E tem muita gente, muita gente que eu admiro, tanto homem como mulher. É verdade. Pessoas que eu nunca vi fisicamente. Pessoas que nós, do outro lado do mundo, temos uma sintonia, uma coisa espetacular. Nós poderemos gostar. Como há pessoas que nós estão do outro lado do mundo, que nunca vimos, que não gostamos. Uns porque captamos muitas das vezes aquelas sintonias, outras das vezes é consoante os teores de certas e determinadas conversas, há sempre uma condição para nós não gostarmos, ou para gostarmos. Por isso, estes grupos aproximam muita gente, mas nas opiniões divergem muita gente, poderá afastar muita gente. Muita gente fica com mágoa uns dos outros nestes grupos, por conta, às vezes, das opiniões sinceras, que são ditas e transmitidas nestes grupos de WhatsApp, de doutrina. Da doutrina do grandioso Simiromba, Seta Branca Nosso Pai, desses grandiosos e espíritos de luz, de Jesus divino e amado Mestre, não é?
Há muita gente que não recebe tudo numa boa harmonia. Primeiro, a pessoa poderá estar numa fase ruim. Uma fase ruim fisicamente, relativo a esta condição que está a passar, relativamente a não ter trabalho, complicações no lar, no trabalho, enfim. Mas antes disto aparecer, já estavam nessa condição? Como é que é? Por isso, esta complicação que veio trazer para milhares de pessoas, complicação, isso sim, fez a diferença. Logo, os cuidados, a proteção, enfim. Mas aqueles que já estavam nessa condição antes disto aparecer, porque há muito, tanto o mestre como o ninfa, há muito. Então, não foi este vírus que está neste planeta, semeando o caos e o terror e os desencarnos, que veio afetar essas sintonias. É mesmo da condição de cada espírito, da condição de cada ser físico. E quando se inseminam nestes grupos de WhatsApp, é para muitas das vezes trazer a discórdia. Muitas das vezes para procurar a discórdia, da desunião destes grupos. Porque quem não procura a discórdia, quer seja em grupos de WhatsApp, quer seja fora. Porque Jesus Divino e Amado Mestre disse que o cobarde não é aquele que abandona o campo de batalha, não. Não é aquele que abandona o campo, o que abandona muitas das vezes o campo de batalha, até é o mais forte, é o mais sábio. Mas voltou costas e abalou. Quando há uma discussão entre duas pessoas, muitas das vezes há um que tem que voltar as costas. É o mais sábio, é o mais esperto, é o mais forte. Esse que teve a coragem de voltar as costas para não chegarem a um conflito pesado. Muitas das vezes é olhado como se fosse uma pessoa de pouco valor, mas não. Por isso aqui na nossa doutrina é o mesmo. Muitas das vezes nós ouvimos tanta coisa que, meus irmãos, há muita gente, há muito mestre, e eu também, podem-me apontar o dedo. Por exemplo, quando eu falo na estrela candente, na estrela de Neru, eu poderia dizer, como já disse, eu nunca fiz. Acreditam? Como o que eu vou dizer não é de inveja, tá? Mas muitas das vezes fico-me roendo por aqueles irmãos que têm essa condição e que não aproveitam. Porque aqui na Europa não há estrela candente. Iremos ter essa oportunidade, graças a Deus. Aqui na Europa não existe, não é? E eu nunca fiz nenhuma estrela candente, já viram? E dizem que o nosso mestrado, que só fica completo com a estrela candente, não é? Quer dizer que eu ainda não acabei o meu mestrado, não é? Claro, baseado nesta condição, que eu não fiz estrela candente. Porque aqui na Europa não há. Tão simples quanto isso. Porque se houvesse, garanto que já teria feito. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, isto foi só um blá 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 hoje, para passar aqui um pouco com o tal aquecedorzinho aqui ligado e a lareira que não falta, não é? Porque aqui faz frio. De dia está mais ou menos. À noite o sol esconde-se, que já se escondeu, vê o frio.
vem o frio, mas mesmo com o aquecedor, estou arrepiado, não é? Estou arrepiado, que pronto, está bem, estou arrepiado, é por causa do frio, não é? Então, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus por esta oportunidade, desejando a todos vós uma continuação de um lindo e abençoado sábado. Que Jesus, que Deus Pai Todo-Poderoso, possa sempre continuar nas nossas vidas, caminhadas e jornadas, nos trazendo toda a condição boa, bela, magnífica. Que Jesus, divino e amado Mestre, possa nos amparar, que a Virgem Santíssima, que foi a única mulher neste planeta físico que teve a condição, que tinha a condição necessária para gerar no seu ventre o Filho de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando o anjo Gabriel foi anunciar a Maria que ela iria gerar o Filho de Deus, foi uma alegria. E também a presença luminosa do nosso grandioso, o grandioso Semiromba de Deus, não é? Sete Branca, nosso Pai, Mãe Yara, de nossa clarividente Mãe Águila 4i108, não é? Que beleza, que maravilha, que hoje está lá, sentadinha lá no banquinho dela, lá no mundo espiritual, sentadinha no banquinho dela, apreciando e ajudando cada um de nós. E os nossos mentores que nos apoiam, nos assistem, a toda hora, escutemos o nosso íntimo, na nossa individualidade, os nossos pretos velhos, pretas velhas, não é? Como eles são lindos, bonitos e graciosos, como nos trazem tanta alegria e felicidade a cada um de nós, não é? As nossas lindas e belas princesas, majestosas, não é? As nossas queridas guias missionárias, com aquelas lindas indumentárias, belas e maravilhosas, trazidas do reino de Zana, não é? Que maravilha, que bênção! Os nossos grandiosos cavaleiros e os nossos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, que a força do Tiãozinho e da Justininha, do povo de Maiante, sereias de Iemanjá, povo das águas, povo de cachoeira, povo das matas, que a força bendita desses grandiosos caboclos, dos pretos velhos, dos médicos da cura, que a corrente indiana do espaço possa auxiliar a todos vós, a todos nós, nos nossos lares, angústias, tristezas, agonias e desesperos. Meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade. Salve Deus!